Shalom, shalom, eu sou a Morada Brá e hoje nós vamos falar sobre os 13 Ikarim, os 13 princípios fundamentais do judaísmo, segundo nosso querido Maimônides, beleza? Então, é um assunto muito importante, muito especial. A gente tem que saber, gravar, estudar. Isso tem que estar bem marcado na nossa mente. Por quê? Porque esses 13 princípios que Maimônides compilou, ele vem da Torá. Ele tem a ver com algum versículo da Torá. E Bezerra Hashem, posteriormente, eu vou trazer mais referências nesses 13 princípios, mas por enquanto vamos aqui estudar o básico sobre eles, beleza? Eu acredito que você está fazendo o seu momento de estudo, seu ceder limuto, seu momento ali de fazer a sua devocional, então eu vou procurar agregar nesse ponto, mas é importante você também ir procurar outros estudos sobre os 13 princípios, porque realmente eles são os fundamentos da nossa fé, beleza? Então vamos falar sobre Maimônides, né? O grande sábio Rabi Moshe Ben Maimon, então conhecido como Maimônides e também como o Rambam, com M no final, porque a gente também vai ter o Rambam com N, são pessoas diferentes, beleza? Então, Maimônides compilou da Torá os 13 princípios fundamentais do judaísmo. E ele se refere a esses 13 princípios da nossa fé como sendo as verdades fundamentais da nossa religião, os seus verdadeiros alicerces. A nossa congregação e muitas outras têm o costume de recitá-los, né, após alguns serviços. Nós fazemos no Kabbalat Shabbat, mas tem congregações que recitam de manhã após a prece matinal. Importante lembrar que a ordem, né, como ele está aqui, é diferente da que a gente encontra no Sidur, beleza? Mas essa é a ordem que ele criou, que ele fez, né? Bom, antes eu queria falar dois conceitos que são importantes. Primeiro, Emuná Shilemá. Emuná Shilemá significa que aceitamos esses princípios com convicção, com confiança total. Emuná é fé, Shilemá seria completa. Então, com fé completa, nós aceitamos esses princípios. E sobre o Criador, ou Eterno, enfim, é um termo que se refere ao Todo-Poderoso que criou o mundo do nada absoluto. Os conceitos elementares como tempo e espaço, né, também foram criados por Deus. Beleza? São duas coisas que tem que estar intrínseca na nossa mente, a gente tem que entender porque cremos com fé completa neles. Sim, beleza? Beleza. Então bora lá. Primeiro princípio, eu acredito plenamente que Deus é o único que criou e dirige todas as criaturas. Somente Deus criou, cria e sempre criará tudo. Então nós temos um Deus, tudo o que sabemos e que ainda iremos descobrir, como bactérias, árvores, estrelas distantes, também coisas como o amor, matemática e cores, tudo existe por causa de Deus. Ele cria pessoas e coisas novas a cada dia e a todo instante. Então, tudo que acontece no mundo depende somente de Deus. Nenhum movimento do homem seria possível sem a ajuda divina, mesmo quando uma ação vai contra a ordem de Deus. Como assim, Morá? Bom, Hashem deu força àquele homem, deu fôlego de vida, devolveu aquele homem, acordou. Então, essa é a nossa emuná. Hashem, ele guia tudo, ele é realmente assim, ele criou e dirige tudo. Ah, mas aí tem o livre-arbítrio? Com certeza. Com certeza. São outros pontos. Mas quem que deu o livre-arbítrio? Hashem. Entendeu? Esse aqui é o ponto. Hashem criou tudo. Segundo, Hashem é único, segundo o princípio. Eu acredito plenamente que Deus é um, desde o mais minúsculo grão de areia até a maior galáxia estelar. O universo consiste de incontáveis detalhes e pedaços. Mesmo nosso corpo é formado por trilhões de partes, mas Deus, ele é um, sem partes, sem pedaços, somente um, chamado Deus. Ou seja, não tem nada fora de Hashem, só Hashem. E não tem nenhuma divisão do poder dele, beleza? Ah, Morá, mas e sobre Machia? Ele não deu todo o poder a Machia? Vamos fazer aquela analogia com relação a Yosef, né, a José do Egito? Então, Faraó, ele era o rei, ele era o cara, né? E daí ele deu o seu anel, deu ali o poderio, que o anel representa ali o poderio dele, que ele assinou com aquele anel ali, todo mundo vai sair fazendo. E aí, Yosef, ele se tornou o maior acima de todos, menos acima do faraó. Então, essa é a mesma lógica. Hashem continua sendo um. Ah, mas Imachia não disse que ele era um com Hashem? Ele está falando ali com relação ao caminho, ao que ele veio fazer,
que ele não veio abolir a Torá ou coisa semelhante. Hashem Mashiach, Yeshua, não é Deus, tá bom? Nada a ver. Hashem é indivisível, Hashem é um, ponto. Como eu falei antes, nós temos partes, pedaços, etc. Mas Hashem não, Hashem é único, beleza? Terceiro princípio. Eu acredito plenamente que Deus não possui um corpo. Os fatos da vida física não se aplicam a Deus. Quando dizemos a mão de Deus ou Deus falou, estamos usando termos humanos só para facilitar o entendimento. Na realidade, Deus existe e se comunica de uma forma que está além da compreensão terrestre. Então, nós somos limitados. Nós não conseguimos definir a Hashem. Então, essas linguagens da Torá, de quando a Morá está explicando, o outro rabino, Moré, professor, está falando, a gente está falando de uma forma que todos consigam entender, é metafórico, tá? Hashem não tem mão, beleza? Hashem não tem um corpo. É isso, é isso. Quarto princípio. Eu acredito plenamente que Deus é o primeiro e o último. Da mesma forma que a eletricidade já estava lá antes de você plugar o seu computador, ligar o computador, e permanecerá lá mesmo quando você desligar, assim é Hashem. É como se ele fosse, né, teoricamente, a eletricidade do universo. O primeiro, o último e eterno. Beleza? Não tem muito o que explicar, isso é fácil, né? 5. Sobre reza. Eu acredito plenamente que rezar a alguém ou a alguma coisa além de Deus não é certo. Mande suas rezas direto ao chefe. Você não precisa de nada. Nenhuma pedra, um cristal ou um aperto de mão secreto. Para que sua mensagem chegue a Hashem, chegue a Deus. Você tem uma conexão direta a qualquer hora. Então, esse quinto princípio é sobre a onipotência de Deus. Não existe nada que ele não possa fazer. E, portanto, não devemos recorrer a nenhuma outra força espiritual, humana ou material para realizar os nossos desejos. Morá, mas enquanto a gente fala, né? Mashiach falou que peçam em meu nome. Mesma coisa sobre a questão do anel de Yosef, etc, né? Então, a gente tem o Mashiach, a gente tenta acessar, teoricamente, os méritos dele, mas assim, ele já fez o sacrifício, nós acreditamos, é isso, a oração é direta a Hashem, e usamos o nome de Yeshua, Beshem Yeshua. Mas não é Yeshua que vai fazer nada, não é Yeshua que atende os nossos pedidos. Quem faz tudo, quem atende, quem tem todo o poder, lembra? É Hashem, é Deus único e poderoso, beleza? Beleza, tô achando que tá fácil. Sexto, eu acredito plenamente que as palavras dos sábios são verdadeiras. Então, Deus comunica sua vontade aos seres humanos por meio dos profetas, a quem ele se revela para dizer algo e, em alguns casos, para que eles transmitam a mensagem a uma ou várias pessoas. Então, os verdadeiros profetas são como os carteiros. Eles nos entregam pacotes para desembrulharmos e desfrutarmos. Os profetas entregam pessoalmente as palavras de Deus para ajudar e orientar. Desembrulhe e aproveite. Como assim, Murá? Quando a gente fala de sábio, a gente engloba uma galera. Sim, a gente engloba uma galera, mas desde que tudo que esteja sendo dito, tanto nos profetas, como a gente tem ali no Tanar, que já é mais confiável, já está comprovado, né, ali na Bíblia, né? Então, todos os profetas que vêm, os sábios, etc., tudo que eles falam, a gente tem que estar ali ligado com a Torá. Então, para a gente considerar um sábio, um profeta, ele tem que estar ali de acordo com a Torá, beleza? Beleza. Então, assim, não importa se a gente está falando do Maimônides ou de Moshe Rabbeinu ou de Oséias, Oxé, enfim, eles têm que estar pautados na Torá. O que eles falam tem que estar pautado na Torá. Daí que a gente define quem é sábio e quem não é. Então, a gente precisa acreditar que Hashem tem os mensageiros, beleza? Então, isso tudo baseado na Torá, não podemos esquecer, inclusive nos princípios. Então, esse sexto princípio está falando sobre Hashem comunicar a vontade dele a seres humanos. Então, a gente crê que existem profetas, beleza? Sétimo princípio, Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Eu acredito plenamente que a profecia de Moisés era verdadeira e que ele foi o maior de todos os profetas. Moshe foi a pessoa número 1 para Hashem, no sentido da Torá e etc. E nunca existirá ninguém igual a ele. Nenhum dos profetas de Israel contradisse a profecia de Moshe, ao contrário, eles contribuíram para que o povo continuasse ainda mais fiel aos seus ensinamentos, inclusive nosso Messias Yeshua, que disse que não veio abolir a Torá e que diversas vezes ele criticou seguirem as próprias tradições novas
em detrimento, então, deixando de lado as coisas ditas por Moshe, as coisas naturais, beleza? Então, não há mudança nenhuma pra gente com relação a isso, tá bom? Ah, mas o número um é Mashiach, sim, mas são situações diferentes, são, né, não podemos comparar Mashiach